Calcule o valor dos limites. Item A. Limite de x e y tendendo ao ponto 00 da função cosseno de x ao quadrado mais y ao cubo dividido por x mais y mais 2. Item B. Limite de x e y tendendo ao ponto 1 da função x vezes y menos 2x mais 2 dividido por x menos 1. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de cálculo 2. Nesse exercício, ele fala, calcule o valor dos limites. Observe que ele já está me dizendo para calcular o valor, então já está subentendido que esse limite existe. Então a gente precisa arrumar uma técnica, uma maneira para calcular. Então olha lá, todas aquelas propriedades de limites que a gente usava para a função de uma única variável continuam sendo válidas aqui. Então a gente vai poder usar todas aquelas propriedades. Lembra que se os limites existem, que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da subtração é a subtração dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, o limite da divisão é a divisão dos limites desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Então todas aquelas propriedades são válidas. Então observe que quando eu olho para cá, eu estou vendo uma fração. Então, se o limite para x, y tendendo a 0, 0 desta função de cima existir, e o limite da função de baixo existir e for diferente de zero, eu posso aplicar o limite da divisão. Então, observe que quando x, y vai para zero, aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, o argumento da função cosseno está indo para zero, e cosseno de zero é 1. Então, a função em cima está indo para 1. O denominador, se você pensar o limite para x, y tendendo a 0, 0, desta função que está no denominador, também a gente pode perceber que quando x e o y vai para 0, essa função vai para 2. Então, existe e é diferente de zero. Portanto, então eu posso aplicar essa propriedade, que o limite desta função é o mesmo que o limite para x, y tendendo a 0, 0 da função cosseno de x quadrado mais y ao cubo, dividido pelo limite para x, y tendendo a 0, 0 da função x mais y mais 2. E aí, como a gente já verificou, esse limite, quando x e y vai para zero, o argumento da função cosseno está se aproximando de zero, e com isso o cosseno de zero vai para 1. E no denominador é uma função polinomial, e aí, quando o limite para x e y tendendo a 0, 0, esta função vai para 2. E, portanto, então, a gente tem que o limite para x, y tendendo a 0, 0 desta função é meio. Então, pessoal, agora nós iremos para o item B. Só para lembrar, o enunciado do exercício dizia, calcule o valor do limite. Então, fica subentendido que o limite existe. Então, eu já sei que esse limite existe. Então, eu preciso pensar em propriedades novamente para tentar justificar como calcular esse limite. Observe que não dá para usar a mesma propriedade do item A, porque é uma fração, tá bom? Eu poderia pensar no limite do numerador e no limite do denominador. Só que quando a gente olha para o limite para x, y tendendo a 1 no denominador, esse limite está indo para zero. Então, eu não posso aplicar que o limite da divisão é a divisão dos limites, porque o limite do denominador está indo para zero. Então, eu tenho que pensar numa outra maneira. Quando você olha aqui o x, y tendendo a 1, o numerador também está indo para zero, porque 1 vezes 1 é 1, menos 1, 0, menos 2 mais 2, 0. Então, tanto o numerador quanto o denominador estão indo para zero. Então, isso é uma indeterminação. Mas e aí, o que eu faço então? Observe aqui, será que eu não consigo, talvez, manipular de alguma forma essa expressão para tentarmos simplificar ela de alguma forma e melhorar esse denominador? Então, vamos pensar. Olha esta função que está aqui em cima,
Eu posso falar que o limite para x, y tendendo a 1, não dá para melhorar a cara dessa função que está em cima? Se a gente parar para observar, olha lá, aqui tem y, aqui tem y, será que eu não posso pôr em evidência? Aqui parece 2 e 2, será que não dá para pôr algumas coisas em evidência para tentar ver se a gente consegue simplificar? Então vamos tentar, né? Se eu colocar o y em evidência ali, o que eu tenho? X menos 1. E o que eu posso pôr em evidência? Eu posso colocar o 2. Só que observa que se eu colocar 2 em evidência, vai aparecer o que para mim? Vai ficar 2 que multiplica o quê? Menos x mais 1. Só que olha lá, o que eu gostaria que aparecesse? X menos 1 não? Por quê? Porque já apareceu x menos 1 aqui, tem x menos 1 no denominador. Então, o que eu posso fazer para ser mais rápido? Eu já posso pôr o que em evidência? O menos 2. E aí, então, o que vai ficar? X menos 1. Então, eu posso reescrever o numerador dessa função desta forma. Sobre x menos 1. Ainda dá para melhorar, não? Porque olha aqui, aqui aparece x menos 1, aqui também aparece x menos 1. Então, eu posso colocar x menos 1 em evidência. E aí, então, teremos o limite para x, y tendendo a 1 do que? De x menos 1, que multiplica o quê? Y menos 2 sobre x menos 1. E aí, então, o que nós teremos aqui? Observa que quando eu faço x, y tender a 1, o x, y não é este ponto. Então, aqui eu posso fazer o quê? Simplificar. E aí, então, sobrou o limite para x, y tendendo a 1 de quem? De y menos 2. Substituindo no ponto, o que nós teremos? 1 menos 2 menos 1. E aí, portanto, então, esse limite é menos 1. Com isso, a gente termina este exercício. Obrigada, pessoal. Até a próxima.